A paz do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor seja louvado e glorificado. Irmãos, gostaria de deixar uma mensagem no teu coração. Você que vai assistir esse vídeo, quero ser bem breve para ficar um vídeo pequeno, curto, para que você reflita realmente na palavra do Senhor, que o Espírito Santo abra o teu entendimento, que você ouça e que entre um temor no teu coração, para que você possa compreender o que o Senhor quer dizer para mim e para você. Porque primeiramente essa palavra ela vem para mim, porque o Senhor falou e o Senhor tem me alertado, o Senhor tem me mostrado que as coisas espirituais é muito séria e qual muitos não estão levando a crédito, não estão dando crédito, porque exemplo aqui eu quero trazer um exemplo de Adão, né? Começando aqui em Gênesis, peço que você abra em Gênesis capítulo 2, versículo 15. É um exemplo tremendo para que eu e você compreenda aqui o que tem acontecido muito hoje no meio evangélico, né? Falo no meio que se dizem cristão, homens e mulheres, jovens, que se diz servir ao Senhor, que obedece ao Senhor, que agrada ao Senhor. Vamos ver realmente, né, o que o Senhor quer falar comigo e com você através desta mensagem. A Bíblia diz aqui em Gênesis capítulo 2, versículo 15, diz assim: E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Vamos até aqui para que o Senhor possa falar comigo e com você. Aqui é uma passagem bem conhecida, aqui em Gênesis capítulo 2, versículo 15, mas é uma mensagem poderosa, uma mensagem que, porque eu fiz questão de vir aqui logo no princípio, né, das escrituras, porque tudo começou aqui, tudo começou exatamente neste momento, qual Deus chegou diante do primeiro homem, Adão, qual Deus, ele deu Éden, deu tudo de bom e do melhor para Adão. Adão não precisava sofrer para ter o seu alimento. Adão ele não precisava fazer sacrifício para conseguir tudo, como hoje a gente diz, hoje a gente entende que para nós termos nosso alimento, nós temos que trabalhar, comer do pão do nosso suor. Sabe que muitos aí querem viver com vida fácil, mas as consequências sempre é ruim, né? Mas aqui por quê? Porque eu quero trazer aqui para você. Irmãos, a Bíblia diz que Deus ele ordenou para Adão, olha Adão, de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, Adão, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, disse Deus, não coma, porque no dia que você comer, você certamente morrerá. E a Bíblia diz que no capítulo 3 de Gênesis, a serpente, sendo usada por Satanás, chegou até a mulher, né, Eva, e falou: é assim que Deus diz que de nenhum fruto do jardim podereis comer? E ela disse: não, não foi assim que Deus diz. Deus disse que de toda árvore do jardim podemos comer livremente, mas a que está no meio do jardim, a do conhecimento do bem e do mal, disse Deus que não comer e nem tocar, porque no dia que fizéssemos isso, nós vamos morrer. E a serpente astuta, sagaz, sendo usada por Satanás, qual a Bíblia diz lá em Efésios que ele é o que? Astuto, inteligente em preparar a armadilha. E realmente é. Desde o princípio a Bíblia já mostra. E ali ele jogou verde para colher maduro. Ele disse para a mulher: não, não é assim que Deus diz. Deus não quer dizer assim. É assim, você entendeu errado. Não é assim. Sabe? E outra coisa, sabe por que Deus falou isso? Que é para você não conhecer, não ter conhecimento, não ser igual a Deus. E aquela mulher, ela acabou deixando o coração dela, entrar um desejo no coração dela. E ali ela olhou para aquela árvore, viu que o fruto realmente era bom, era muito, chamava muita atenção. E o que que ela fez? Ela foi lá, pegou aquele fruto e comeu, né? Comeu por quê? Porque ela deixou de ouvir a voz de Deus. Ela deixou de lado o principal. Ela deixou o principal, a ordenança de Deus. Irmão, e o que é que acontece? O porquê vem de gerações e gerações essas tragédias sobre
sobre a terra, sobre a raça humana. A gente entende que uma geração, ela condena outra geração. Isso é verdade. A geração de Adão, por causa de Adão, o pecado entrou no mundo. E é verdade isso aí. Por causa do erro de um, tanto que logo em seguida o seu filho Caim matou seu irmão Abel. E aí entrou o homicídio na terra e começou a maldade. Começou e aí vem de gerações em geração. Satanás operando, enganando o ser humano, colocando o engano, dizendo a mesma coisa que ele falou para Eva. Olha, não é assim. Deus fala que é assim, ó, não ande por esse caminho. Isso está errado. O que você está fazendo, lá na frente você vai ter consequências ruins, você vai morrer. E o que é que as pessoas hoje elas fazem? Elas não dão ouvido a Deus e acabam dando ouvido a Satanás, acabam dando ouvido a pessoas usadas pelo mal. Ah não, Deus fala não roube. A pessoa vai lá sendo uma pessoa é usada pelo mal e fala não, é normal, vamos lá fazer uma fita, vamos roubar, vamos, é mais fácil, que nada, a gente vai trabalhar aí, a gente vai suar, meu, que nada, a gente vai roubar, que dá mais dinheiro, vamos traficar, vamos fazer o errado hoje dá mais lucro. E quem é que está fazendo isso, irmão? Quem é que faz isso na mente das pessoas? Usam pessoas para influenciar outras a fazer o errado. E isso não é de agora, isso vem de gerações e gerações, vem desde lá do princípio. E é isso que Deus está mostrando aqui para nós. Por causa do primeiro homem, o pecado entrou no mundo. Está lá em Romanos capítulo 5, versículo 12. E assim está hoje em dia acontecendo. A maldade, pessoas influenciando a outra a fazer o mal. Hoje você olha para um cenário nessa terra, a maldade no coração do ser humano, não tem respeito. Pai não respeita mais seus filhos, filhos não respeitam mais seus pais. Virou uma bagunça, mas por quê? É culpa de Deus? Não. Não é culpa de Deus, porque a palavra de Deus ensina o pai a amar os seus filhos, ensina o pai a amar sua esposa, ensina os filhos a respeitar os seus pais, esposa honrar o seu marido. A Bíblia ensina tudo que é bom, Deus ensina tudo que é bom. Mas infelizmente o ser humano prefere dar mais ouvido para a voz de Satanás, como a mulher deu lá no princípio, de que dá para a voz de Deus. Deus ele quer ajudar, Deus quer ajudar a raça humana, Deus quer ajudar a sua criação, mas o ser humano infelizmente não quer saber de Deus. O ser humano sofre, por quê? Porque não quer saber do Criador. O ser humano ele quer, como Adão. Qual era de Adão? Não, peraí. A mulher veio oferecer? Não, Deus falou que não podia. E eu acredito em Deus. Deus é o Criador, Deus é Deus. Quem é você para querer me vir me oferecer esse fruto? Você errou, você vai pagar as consequências com Deus. É você e Deus. Irmãos, é do mesmo jeito hoje. Eu e você que entendeu essa mensagem, se vir alguém oferecer algo errado, fazer algo errado na nossa vida, nós temos que ser forte, nós temos que obedecer a Deus. Não fazer como Adão. Eu dei um exemplo de Adão, seria diferente. Ah, mas se Adão não tivesse pecado, talvez nós não teríamos nem nascido. Quem te falou isso? Porque a Bíblia diz que Deus já tinha um projeto na vida de cada um. Não foi à toa que você veio ao mundo, que eu vim ao mundo. Não foi por acaso. Não existe o por acaso. Existe um Deus que ele tem misericórdia. Ele permitiu que eu e você. Porque você sabe que quando um homem tem uma relação com a mulher, ali milhares e milhares de espermatozoide tenta ali para entrar no útero para ser gerada uma criança. Mas você e eu conseguimos entrar. Quantos não ficaram para trás? Por quê? Foi por acaso? Foi porque eu e você é melhor do que alguém? Não, porque Deus tinha um propósito na minha e na tua vida. Para quê? Para engrandecer, para adorar Ele, para glorificar Ele. Mas Satanás ele tem colocado engano. Satanás ele tem lutado para que eu e você não dê ouvido para aquilo que Deus tem falado, como Adão e Eva. Então, se eu e você não tomar cuidado, irmãos, se eu e você achar que as coisas de Deus não é verdadeira, que Satanás tem colocado engano, porque a Bíblia diz que Satanás, o objetivo dele é o quê? Matar, roubar e destruir. Matar, sim. A primeira morte que ele quer matar é espiritual. Foi o que ele fez com Adão e Eva. Eva e Adão, quando eles comeram o fruto, eles acharam que ia ser a morte
carnal primeiro. Não. Eles estavam vivos carnal, mas espiritualmente eles já estavam mortos. Por quê? A morte espiritual é o afastamento de Deus. É Deus se afastar do homem. Foi o que aconteceu. Deus expulsou Adão da sua presença, do Éden. Então, foi o castigo que Deus deu. Não é diferente comigo e com você. Se eu e você viver na desobediência de Deus, a gente também vamos estar distante de Deus. E distante de Deus é aí onde é a morte espiritual. Nós espiritualmente somos mortos, nós não conhecemos, nós não entendemos nada do que é espiritual. Então, preste atenção nessa mensagem. Muitas vezes Satanás, pessoas têm te influenciado a não conhecer a Deus, a ouvir o que Deus tem melhor para você, aquilo que Deus quer falar comigo e com você. Muitas vezes, se você já tem ouvido, muitas vezes Satanás quer roubar essa semente que Deus tem colocado no teu coração, dizendo, não, não é assim, não é assado. E a gente vê que Satanás está usando muitos falsos profetas, enganando, roubando. Por quê? O objetivo do diabo é isso. Os que estão fora não vêm conhecer a Deus e os que estão dentro saírem da presença de Deus. Por quê? Pelo engano, olhando para o homem, colocando engano, dúvida. Mas se eu e você ouvir a voz do Espírito Santo, como Jesus Cristo nos ensina, olhar para Ele, olhar para Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ele era obediente, Ele era temente a Deus e Ele fazia a vontade do Pai. Se eu e você também abrir o coração e buscar a ajuda do Senhor, Ele vai fazer grandes coisas na minha e na tua vida. Mas se eu e você der ouvido a Satanás, o pai da mentira, que vem colocar engano, dizer para mim e para você que não é assim, que não precisa buscar conhecimento, que não precisa buscar mudança, e essa mudança vem pela palavra, a fé gera pela palavra, o acreditar, porque quando eu e você acredita nessa palavra e começa a colocar em prática, você começa a entender a vontade de Deus para a tua vida, como eu também tenho entendido. Mas Satanás, ele lutava muito, ele tentava colocar na minha mente que isso é mentira, que não precisava clamar, pedir ajuda a Deus. Irmãos, eu entendi que eu e você temos que se humilhar diante do Senhor, porque na hora certa Ele nos exaltará, Ele vai nos ajudar, Ele vai nos fortalecer, Ele vai abrir nosso entendimento que o pecado não vale a pena e realmente o salário do pecado é a morte. Principalmente a espiritual, o exemplo de Adão. Olha a maldade que entrou nessa terra por causa do pecado. Olha o que tem acontecido nessa terra. Olha o ser humano como o que se transformou, a maldade. Mas eu e você temos uma chance ainda de abrir o coração, porque Deus enviou Jesus Cristo para desfazer as obras satânicas de Satanás. Porque a Bíblia diz que se eu e você se arrepender, buscar de todo o coração, o Senhor, Ele é fiel para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça, porque Ele morreu e pagou o preço naquela cruz. O seu sangue já foi derramado. E se eu e você crer, mas não é para todos. A Bíblia diz lá em João 3,16 em diante, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele entregou o seu Filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E no 18 ele vai dizer, aquele que crê no unigênito Filho de Deus será salvo. Mas os que não crê, os que não acreditar, já estão condenados. Então a palavra ela é verdadeira. E vai dizer no 19, a condenação é essa. Porque o homem está amando mais as trevas, mais o pecado, as coisas de Satanás, ouvindo mais a voz de Satanás, do diabo, do que a voz de Deus. Deus quer tirar você do pecado, das coisas erradas, e você está dando mais ouvido a Satanás, aquilo que ele tem te oferecido na terra, as coisas do mundo, que é passageira, porque foi isso que ele ofereceu para Eva, para Adão e para muitas e muitas gerações. Mas hoje nós temos a oportunidade de rever o que nós estamos escolhendo. Escolha Jesus, abra o coração para Ele, Ele é a luz, Ele vai te mostrar o que está errado na tua vida, aquilo que tem te destruído, que é o pecado. Para quê? Para te salvar. E quando você não quer morrer, você não quer sofrer, você quer viver, e eu creio que você quer morar no céu também, mas dê ouvido à palavra de Deus, acredite. Adão não acreditou, Eva não acreditou, e quantos não têm acreditado?
mas você pode acreditar, porque eu escolhi acreditar e é muito real. Satanás, ele só quer que eu e você seja destruído, condenado como ele está. Eu agradeço essa oportunidade para a honra e glória do Senhor. Dê ouvido ao Espírito Santo. Eu creio que ele falou com você através desta mensagem.